Olá, então, como esperado, o nosso tema vai ser modernidade estética, né? Para poder embasar a nossa discussão, foi escolhido o texto Paisagem, Função da Estética na Sociedade Moderna, do Joachim Ritter. Joachim Ritter é um importante historiador da filosofia alemã e um especialista em Aristóteles. Talvez por isso o seu texto seja dividido em três partes e agora nós vamos abordar o primeiro momento desse texto. Bom, ele começa o texto apresentando um relato de Petrarca de 26 de abril de 1335, no qual Petrarca, acompanhado somente do seu irmão, resolve ir ao Monte Ventoux. Essa empreitada do Petrarca foi influenciada talvez porque ele antes tinha lido sobre a subida do Filipe da Macedônia no Monte Hermon, né? Então tem uma influência. Para o Petrarca, subir ao Monte Ventoux é uma espécie de apoteose, como se lá ele fosse finalmente conquistar a visão do todo. Antes, durante o percurso, ele encontra um camponês que o adverte e tenta dissuadi-lo. Ele fala, não compensa, eu só consegui dores e lágrimas, não vale a pena. Entretanto, Petrarca persiste no seu intento e, ao chegar no alto do monte, ele abre, ao acaso, um livro que ele sempre levava consigo, são as Confissões de Santo Agostinho, e ele lê o seguinte: E os homens vão admirar o cimo dos montes, as ondas do mar imenso, os vastos cursos dos rios, a costa do oceano e o movimento dos astros, e esquecem deles próprios. Bom, a partir disso, Petrarca percebe que a sua empreitada não valia tanto, que o que ele precisava para poder alcançar essa beatitude, essa apoteose, era voltar o olhar para o seu interior, segundo Santo Agostinho. E é o que ele faz, né, durante a sua descida, em que ele olha para si mesmo e vê que foi importante a subida ao monte porque só mediante essa ilusão do olhar exterior que ele aprende que o que importava era o olhar interior. Bom, essa busca do Petrarca, né, tem a ver com a teoria do cosmos, que foi muito importante para a filosofia, né? Para o Aristóteles, a natureza era tudo que era tudo que era anterior ao indivíduo e ao mesmo tempo estava dentro dele. Então essa possibilidade de coabitação da natureza entre interior e exterior. Tanto que, para o Aristóteles, os filósofos da natureza, né, eram o que ele chamava de fisiológicos e teológicos. Eles, ao mesmo tempo, estavam entre uma natureza baixa, né, e uma, ao mesmo tempo, dimensão elevada. Só que essa dimensão é meramente do conceito, né, ela não existia. O cosmo era a natureza. Bom, isso também dá uma dimensão importante para o que nós estamos tratando, porque a filosofia passa a ser a ciência teórica por excelência, ou seja, a ciência teórica ela é aquela que trata do sagrado, né? E ao mesmo tempo que tem essa relação com a visão do todo. Para poder mostrar como que essa visão, essa interpretação do Petrarca da sua subida foi importante para a visão estética da modernidade, né, do tempo que nós vivemos até hoje, o autor depois apresenta as cartas de um pintor chamado Caros, um médico pintor chamado Caros, discípulo de Schiller, né? São cartas sobre a pintura de paisagem, datadas entre 1815 e 1824, em que ele traz algumas concepções de natureza e de céu que serão muito importantes para o que nós pretendemos abordar aqui nesse momento. Uma delas, a de natureza, é que a natureza era
o reino do infinito, né? O reino eterno, da vida, né? A força originária, a alma do mundo. A visão dele sobre o céu é ainda tão interessante e convergente com o que nós já falamos sobre a subida do Petrarca. O céu seria a essência do ar e da luz, a verdadeira força do infinito, né? Então tem toda essa dimensão de essa projeção do indivíduo na natureza, porque ele apreende ela não mais apenas como natureza, mas infectada de sentimentos, né? Isso vai ser tão importante que Kant, na sua máxima mais famosa, trata, né, o céu estelado sobre mim, e a luz e a lei moral dentro de mim. Algo mais ou menos assim. Essa visão subjetiva, né, infectada de sentimentos, que vai caracterizar a modernidade, que nós já percebemos no Petrarca, entretanto, ela não estava presente nos gregos, né, uma ressalva do próprio Schiller. Né? Os gregos estavam voltados para uma noção de estética que era da sensação, dos sentidos. Né? Então, a gente já vê uma diferença e um problema, né, de ordem teórica. A visão do todo e a própria tradição filosófica, para o Petrarca e, por conseguinte, para a modernidade, ela é infectada pela subjetividade. Né? A tradição filosófica exerce uma espécie de controle sobre ela. E a ponto, né, de que a gente faça uma distinção entre a paisagem e natureza, que seria essa natureza percebida esteticamente, e a natureza teórica, da teoria, né, que seria a natureza fisiológica, por exemplo. Né? Então a gente tem uma diferença, uma oposição entre a apreensão estética e entre a apreensão teórica, ou lógica, ou racional, ou do conceito. Né? Isso vai implicar várias consequências que nós vamos ver num segundo momento do texto. Bom, continuando, na segunda parte do texto do Ritter, ele parte já dessa ideia de paisagem, que é a natureza se expressando esteticamente para um ser humano, um indivíduo que a recebe afetado por sentimentos. Depois dessa explicação da natureza, ele explora a descrição física do mundo, que é um tratado de 1844 do Alexander von Humboldt, em que ele trata sobre o todo, mas ele não trata sobre o todo simplesmente como uma peça única. Ele fala que o todo se expressa por particularidades, o todo se expressa por forças que vão compor esse todo. Então, o mundo físico, o mundo sensorial, é a expressão dessas forças que no seu íntimo refletem o todo. Então, o próprio homem teria um destino sublime, porque ele seria uma dessas forças que progressivamente estaria caminhando para o todo. Né? Por isso, ele pode apreender o todo, mesmo sendo uma força, mesmo sendo um particular. Como seria essa apreensão do todo? Os objetos exteriores, os objetos da realidade externa, eles expressam uma imagem. Essa imagem é captada pelo indivíduo. Essa imagem, então, é transportada para o seu mundo interior. Lá, no seu mundo interior, ela se funde com a sua imaginação poética, com o seu sentimento, e o todo pode ser comunicado. Essa ideia sobre um tipo de verdade estética já era explorada pelo Baumgarten na sua Estética, de 1750, né? Que é o que a gente pode falar de um começo de uma estética, de uma filosofia da arte
mais sistematizada, né? Nessa estética, o Baumgarten diz que existe a veritas estética e a veritas lógica, a verdade da arte e a verdade da razão. A verdade da razão, que é aquela que, do conceito, ela não pode comportar a sensação. Então, esse tipo de conhecimento a gente só pode aprender pela verdade estética. As duas, a verdade da arte e a verdade lógica, elas são complementares, mas elas não são substituíveis. Logo, eu dependeria da verdade dos canais, da sensação, para poder aprender esse conhecimento, essa verdade que seria a verdade da arte. O Kant é que aprimora, de fato, essa noção. Tanto que algumas pessoas falam que a estética começa não com Baumgarten, mas com Kant, né? Quando ele diz que para a gente aprender beleza de uma clareira, de uma paisagem, a gente tem que ter essa paisagem tal como ela é, simplesmente como ela é. E tal como ela é, ela não cabe no conceito, ela não cabe na razão. É preciso que haja uma outra forma, que seria dos sentidos, né, para que eu possa captar essa beleza, né? Então, a gente teria um problema, né, já que o conceito não é capaz de traduzir essa verdade do espírito. O que seria? A solução para isso seria que houvesse mídias, canais que pudessem comunicar essas verdades das artes. Essas mídias e esses canais são a arte e a literatura. Bom, agora nós vamos abordar a terceira e última parte do texto do Hegel. Embora haja uma tendência a separar arte e literatura, é importante lembrar que elas estão inseridas no mundo e elas são muito importantes para a nossa própria percepção do mundo, né? Então, nessa terceira parte, o autor vai abordar um pouco essa relação entre a arte e sociedade. Para poder fazer isso, ele escolhe um belíssimo poema do Schiller que se chama A Promenade, de 1795. Né? Resumindo muito grosseiramente o poema, porque não daria tempo de fazer uma leitura cerrada do poema aqui, o poema trata de um indivíduo que sai do seu quarto e se isola na natureza em busca do todo. No momento que ele vai para a natureza, ele passa a ter uma outra percepção da cidade como paisagem, né? Essa percepção da cidade como paisagem, ao mesmo tempo que ele percebe que a cidade tem é um lugar importante, né? Ele percebe que a natureza que contém ali na cidade é uma natureza separada, é uma natureza dominada, né? Pela fábrica, pela técnica, né? Não é a mesma natureza que está no lugar de natureza selvagem, vamos falar assim, né? Então, essa natureza é uma natureza perdida, uma natureza cindida, separada, né? Isolada. Ao mesmo tempo, não teria outra forma para que não fosse assim, né? Então, ele consegue compreender que a liberdade ela separa, ela é uma via de separação entre o homem e a natureza, né? A liberdade, ela é uma espécie de renúncia, né? Com base nisso, nessas afirmações sobre a liberdade, depois o autor, na sequência, aborda um pouco sobre as cartas sobre a educação estética do homem do Schiller, né? Que nessas cartas, numa dessas cartas, o Schiller fala que para poder haver liberdade tem que ter um domínio de si, né? Para que o homem se emancipe, ele tem que dominar os instintos e não ser escravo dos instintos. Bom, essa noção é muito importante, porque a gente percebe que existe uma possibilidade para que o homem se vincule à natureza.
pelo próprio poema do Schiller, pelo que nós falamos sobre a educação estética, que seria a percepção da paisagem, mas uma percepção estética. Ela é uma via para que o homem possa reencontrar a sua natureza perdida. Mas esse reencontro com essa natureza perdida não é um simples reencontro. É um reencontro que envolve um paradoxo de liberdade e dominação. Ora, o homem não vai retornar para a natureza de uma maneira, como diria um Rousseau, né? De se tornar um selvagem. Mas ele vai se educar para poder reencontrar a natureza dentro dele. É esse o papel que a estética tem na sociedade moderna, né? Por esse paradoxo de libertação e dominação, né? Não simplesmente uma mera se largar os instintos, se largar os desejos, mas a liberdade ela requer uma certa responsabilidade, uma restrição, né? Com base nisso, o autor alude até ao conceito de arte autêntica do Hegel, que nesse conceito de a arte autêntica, ela é diferente daquela arte frívola, que era simplesmente enfeitar os objetos, né, tornar eles mais agradáveis. Não, a arte autêntica, ela exige um grau de liberdade, e ao mesmo tempo essa liberdade implica em escolhas, né, para que o objeto artístico possa cumprir a sua missão suprema, que é praticamente ser porta-voz de Deus, né, ou seja, expressar o todo. Mais uma vez, retomando, a arte é o canal pelo qual o Espírito tem para poder expressar o todo. Finalizando, Ritter aborda que esse paradoxo, todo esse problema da estética moderna, levou a duas visões científicas, né, acadêmicas, que são um tanto contrapostas, né? Uma é a visão filosófica de que o homem que acusa a civilização moderna de ter que ter dominado a natureza, explorado a natureza e por conseguinte, né, desumanizado o homem. Essa é uma tendência filosófica, inclusive de muitos pensadores que se ocuparam da estética, né? E outra visão seria sociológica, de que não existe outra forma de sociedade que não essa. Então meio que nos aprisiona, cristaliza esse modelo de sociedade como se não fosse possível caminhar, né? Como se a história tivesse acabado, né? O Ritter usa de exemplo da arte para que ela nos fornece não um problema simples, mas um paradoxo, né? Que seja a arte, ela mostra que é preciso dominar e ao mesmo tempo ser livre, né? Para que a gente possa, ou seja, ter acesso a essa natureza perdida, mas buscar retornar a uma natureza primordial, né? Mediante esse movimento de liberdade e dominação, né? Porque é essa a potência da estética, de apreender uma realidade, uma natureza paisagem, né? Uma natureza, digamos, de uma fonte interior, e uma natureza objetiva, teórica, né? Racional. O Ritter, no final de Paisagem, do texto Paisagem, ele termina com essa conclusão, de que a filosofia ela pode dominar essas tensões, essas forças opostas, para que não seja uma visão tão polarizada, né? Mas para que seja uma visão um pouco mais equilibrada e uma perspectiva, já que não é possível falar numa verdade absoluta, mas uma perspectiva um pouco mais abrangente do fenômeno que é inerente ao mundo, que nesse caso seria a estética. Então essa foi a nossa abordagem do texto do Ritter. Eu espero que tenha sido claro, e na próxima parte nós continuamos com essa discussão sobre estética e modernidade.